Abra a tua Bíblia comigo, ou acompanha a leitura. Nós queremos fazer a leitura do Salmo 67. Salmo 67. A palavra de Deus diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Alegre-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te todos os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. O Salmo 23, versos 5 e 6 diz: preparas-me uma mesa na presença, Salmo 23, verso 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante da Tua palavra, e pedimos agora, Senhor, que o Senhor nos dê unção de ensino, Senhor. Fala conosco, queremos abrir o nosso coração, Senhor. Nós cremos que a Tua palavra, ela liberta, que a Tua palavra, ela é alimento para as nossas vidas, que a Tua palavra, ela vem para saciar a sede que nós necessitamos da Tua salvação. Portanto, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar hoje um pouquinho sobre as bênçãos que Deus tem preparado para os seus filhos. E quando nós olhamos para o início desse salmo, o salmo diz: seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. É a bênção. O salmo ele está iniciando, invocando a bênção de Deus, mas essa bênção ela não é sem propósito. A bênção de Deus sobre a vida de um filho e de uma filha de Deus, nós precisamos entender que essa bênção precisa ter propósito. Deus nos abençoa com propósito. Deus não nos abençoa apenas para que a gente seja abençoado e a gente seja distinguidos daqueles que não têm a bênção. Não. Verso 2 diz: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Então quero compartilhar um pouco sobre as bênçãos, porque o povo de Deus é um povo abençoado. O livro dos Salmos é composto, na sua grande maioria, por hinos de louvor, gratidão, orações a Deus, testemunhos de livramento, vitórias que Deus concede ao seu povo. Os Salmos, eles retratam as bênçãos de Deus, as bênçãos do Senhor. O Salmo 23, ele fala de bênçãos derramadas em circunstâncias adversas. É Deus sempre abençoando o seu povo. O salmista fala de uma mesa que Deus prepara para a gente, na presença dos nossos adversários. Você parou para pensar nisso? Você já refletiu naquilo que Deus faz? A palavra do Senhor diz que Ele, nos vales sombrios, o Senhor, Ele está conosco. Tem uma vara e um cajado que nos consolam. E a gente precisa entender que a vara do pastor é para as costas dos predadores. E o cajado do pastor é para trazer as ovelhas para perto dele. É por isso que a vara e o cajado nos consolam, porque a vara mantém os predadores longe. São bênçãos que Deus prepara para as nossas vidas. O salmista fala de uma mesa. Mesa
é lugar de comunhão, lugar de diálogo, de alegria, de provisão, de alimento, lugar de fartura, mesa, lugar de unidade. Davi se refere ao Senhor como o bom pastor, aquele que prepara uma mesa e que o abençoa independente das circunstâncias que ele está vivendo. E esse salmo fala sobre nós, sobre mim e você, fala sobre eu e você. Então que eu e você possamos ter essa compreensão das bênçãos de Deus, que nós queremos falar hoje, independente das circunstâncias. Creia, meu irmão, que as bênçãos do Senhor, independente das circunstâncias, elas continuarão, elas continuam sendo derramadas sobre a vida dos filhos de Deus. Deus é um bom Pai, Ele nos cerca com a sua bondade, Ele nos protege, Ele supre as nossas necessidades. Então eu quero destacar um pouco algumas coisas acerca das bênçãos de Deus. Então, em primeiro lugar, Deus, Ele sempre abençoa, preparando o melhor para os seus filhos. A bênção de Deus, que Deus tem, é sempre preparando o melhor para você e o melhor para mim. Deus sempre nos surpreende, Ele vai sempre muito além daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pensamos. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, nós encontramos, está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus preparou, mas Deus não apenas deixou preparado e vai fazer uma surpresa para a gente, não, porque no verso seguinte Ele prepara e depois Ele revela, porque Ele nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então Deus prepara, e a palavra de Deus diz que Ele preparou antes da fundação do mundo. Eu já falei aqui um dia desses sobre a criação. Eu não sei se você questiona, viu? Deixa eu dizer uma coisa. Uma coisa é você questionar alguns escritos, algumas coisas que a palavra de Deus ensina diante das pessoas. Outra coisa é você levar diante de Deus e dizer: Senhor, mas por que assim? Nós precisamos questionar, porque aí nós precisamos levar os nossos questionamentos ao Senhor. Como que é o nome da tua neném? É a Micaela. Ela não fala ainda, né? Ela vai fazer bastante pergunta para você, viu? E nós somos filhos, precisamos fazer perguntas a Deus. E um dia desses eu estava meditando na sequência da criação. Deus preparando todas as coisas, fazendo tudo. E aí, por último, vamos fazer o homem. E quem joga a bola sabe que é ser escolhido por último. Mas aí Deus me deu uma revelação, e Ele me levou àquele texto que diz que o Senhor, Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, antes que houvesse estrela, antes que houvesse galáxias, antes que houvesse tudo, Ele já nos havia escolhido nele. Então Ele não nos escolheu por último, Ele nos escolheu primeiro. Nós estávamos sendo gestados nele, enquanto Ele estava preparando esse mundo habitável, com toda essa sorte de riqueza que a gente vê nos céus, para que fôssemos recebidos. Deus fez mais, Ele nos deu liberdade, livre-arbítrio, sabendo que no momento que Ele nos desse a liberdade, o livre-arbítrio, nós viraríamos as costas para Ele. Mas Ele nos ama, então Ele também já nos salvou antes da fundação do mundo.
Ele já preparou a nossa salvação. Esse é o Deus que você e eu servimos. Esse é o Deus que prepara bênçãos para o seu povo. A Bíblia fala de festa eterna no céu, relacionada aos filhos de Deus. Jesus faz promessas de conforto aos seus discípulos. Em João capítulo 14, versos de 1 a 3, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar, voltarei. E essa é a expectativa da igreja. Jesus diz: eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós. Voltarei, essa é a nossa expectativa. E enquanto nós vivemos essa expectativa, nós temos o dever de compartilhar dessa revelação que Deus tem colocado no meu e no teu coração. São bênçãos que Deus tem preparado e são as melhores bênçãos. Portanto, creia, meu irmão e minha irmã, que Deus, Ele tem sempre o melhor. Ele tem sempre o algo especial preparado para os seus filhos, nesse mundo e no mundo vindouro. Deus tem o melhor trabalho para você. Deus tem a melhor casa, a melhor moradia, a melhor família. Deus tem Deus tem o melhor para nós. Além de que no mundo vindouro, as coisas especiais para aqueles que receberão a vida eterna. A Bíblia fala até de um corpo incorruptível. Nós envelhecemos, até porque a palavra do Senhor diz que Deus condenou o pecado na carne. Por isso que, veja bem, a gente, olha para nós. Olha, hoje, quando eu cheguei aqui há 9 anos atrás, eu jogava tênis, eu tinha um excelente condicionamento físico, eu morava no 14º andar, e eu subia as escadas, ao invés de ir para o elevador, muitas vezes eu subia as escadas. 9 anos atrás, que saudade dos meus 40 e quebradinho, hein? Hoje eu fui subir os 3 lances de escada para dar aula ali para a classe de catecúmenos. Eu cheguei um pouquinho ofegante lá. Mas Deus está querendo me mostrar algo com isso. O meu corpo está envelhecendo. Isso é resultado do pecado. Mas o pecado foi condenado na carne. Mas Deus nos promete corpo que não se corrompe. O que Deus tem preparado para a gente é sempre o melhor. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Filipenses 3:21 diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Gente, são bênçãos que Deus tem preparado para mim e para você. Essas são promessas de Deus para os filhos de Deus, portanto, com perseverança, nós aguardamos. Toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus com grande expectativa. É o que o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 8:22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. E no verso 25 diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 52, ele diz: num momento, não vai ser agora o momento, porque nós sabemos que ainda há trabalho para a igreja, a missão que a igreja ainda, missões que a igreja precisa cumprir, mas o apóstolo Paulo diz: num momento,
num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, que essa trombeta está lá, na glória. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Gente, são promessas que Deus tem, promessas eternas. Aquilo que Deus faz dura para sempre. Você consegue perceber o amor de Deus nisso? Se Deus não fizesse assim, se Deus não nos tivesse dado a liberdade, mas Ele nos deu, e agora nós temos a escolha de nos aproximarmos dEle e recebermos essas bênçãos todas que Ele tem para as nossas vidas. Agora, são verdades que nós precisamos crer e internalizar dentro de nós. Internalize isso dentro de você. Pastor Elias, nessa manhã, ele falou acerca... Foi o pastor Elias? Não, foi a pastora Gláucia que falou sobre... não lembro mais. Foi um dos dois. Que falou sobre a bênção e a graça de Deus, né? A igreja, o coletivo. Mas nós precisamos... Foi a pastora Gláucia. Nós precisamos pensar no amor de Deus como pessoa. Deus me ama. Né? Marco, né? Deus me ama. Então... Você precisa pensar, e eu precisamos pensar assim, é claro, Deus ama o coletivo, mas Deus ama o Paulo. Deus tem preferência por mim. O Douglas deve pensar assim, Deus tem preferência por mim, Deus tem cuidado de mim. E como tem cuidado, hein, Douglas? Porque você, já era para ter, daqui, hein? Rapaz, eu estou orando, viu? Deus está fazendo a obra, hein? Deus quer mexer com você, está falando com você, viu? Precisamos internalizar essa verdade dentro de nós. As bênçãos que Deus preparou foi para a sua vida, para a minha vida. Tome posse dessa promessa e viva essa promessa. Viva essa promessa para você. Em segundo lugar, acerca das bênçãos do Senhor, as bênçãos do Senhor, ela supre as nossas necessidades em meio às adversidades. Porque, gente, nesse mundo... Nós temos muitos problemas para resolver, são contas para pagar. Esses dias, temos que trabalhar para pagar as contas, não é? Esses dias eu estava ouvindo eu esqueci o nome, como que é o nome daquelas pessoas, tem um nome agora que se dá, para aquelas pessoas que ficam falando assim, umas piadinhas, como que é o nome disso aí mesmo? Como que é, minha gente? Me ajuda aí, os mais jovens. Stand-up, isso, obrigado, tem que me ajudar aí. E no stand-up eu estava vendo um sujeito dizer assim, poxa vida, você conhece esse sujeito da fala mansa? Ele, poxa vida, a gente, na pandemia, estava tão bom, fique em casa, para que trabalhar? Não vai trabalhar não, fique em casa, porque lá você está sendo herói, você está salvando vidas. Ou seja, quem que viu esse? Está salvando vidas, você é um herói. E agora, acabando a pandemia, tem que voltar a trabalhar para quê? Você vai ter que comer de manhã, você levanta de manhã, tem que pegar um táxi, você gasta dinheiro, aí você vai para o trabalho, aí você tem que comer, você gasta dinheiro, você pega um ônibus, você gasta dinheiro, no final do mês, você recebe o dinheiro para pagar tudo aquilo que você gastou, trabalhar para quê? Fica em casa. Mas nós temos que resolver os problemas. A vida é cheia de adversidades, problemas que precisam ser solucionados. Nós precisamos criar os nossos filhos. Precisamos ser exemplo aos nossos jovens. E a palavra de Deus diz, o salmista diz, mesmo momento, no meio dos problemas e nas adversidades, não falta o óleo da unção sobre os filhos de Deus. Davi diz, o Senhor unge a minha cabeça. O Senhor prepara uma mesa na presença dos inimigos. O Senhor supre a minha e a sua necessidade. Apesar dos inimigos que nos espreitam, ainda assim o Senhor está preparando para a gente uma mesa. Não apenas uma mesa, o Senhor está preparando uma mesa para você e o teu cálice transborda. É isso que Deus tem preparado
para mim e para você, porque o nosso Deus é um bom Deus, Ele é um bom Pai, Ele é um bom provedor. Ele não vai nos livrar das situações, das aflições, dos problemas da vida, não, Ele não vai nos livrar não, mas Ele vai caminhar conosco. Quando nós tivermos que atravessar o vale da sombra da morte, Ele vai estar presente, Ele não vai se esquivar, Ele vai estar junto com você e junto comigo. Quando tivermos que atravessar um luto, Ele vai enviar o Espírito Santo para consolá-lo e confortar o nosso coração. Esse é o Deus que nos guia, nos sustenta e nos abençoa até no meio das adversidades da vida, e faz com que o nosso cálice transborda. Jesus disse isso. Ele disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E na primeira carta de João, capítulo 5, verso 4, ele diz: porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus? Você já entregou sua vida para Jesus Cristo? Você confessa o nome do Senhor, então você nasceu de novo. E a palavra de Deus diz que todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então, quando estiver passando por problemas, enfrente de cabeça em pé as adversidades. Essa tarde eu estava ouvindo um testemunho tremendo. Ele é um filósofo, Sérgio Cortella, gosto muito de ouvir aquele homem. Ele estava dizendo, ele é de Londrina, ele mora em São Paulo, mas ele é de Londrina. E ele estava falando que quando ele era criança, ele viveu alguns anos lá em Londrina. Quando ele era criança, lá era era praticamente tudo estrada de chão. Olha como que nós podemos lidar com as adversidades e os problemas da vida. Então ele diz que ele ouvia isso do pai dele, que eu vou dizer aqui. Diz que ele chegava em casa, o pai dele chegava todo empoeirado, não dava nem para ver o olho, porque o óculos cheio de pó. E o pai dele dizia assim: graças a Deus que hoje não choveu, porque o carro quebrou e não choveu, e tivemos que arrumar o carro, ainda bem que não choveu, graças a Deus que não choveu. Aí no outro dia, ele chegava em casa e dizia: graças a Deus, olha como é que Deus é bom, acabou a gasolina, faltando 2 quilômetros para chegar no posto, olha como é que Deus cuidou de mim hoje. A forma como nós lidamos com os problemas, no meio das adversidades, Deus está com a gente. Hoje os inimigos, eles podem ser interpretados com esses problemas, com essas provações, com as dificuldades que a gente tem hoje, e que procuram e que tentam assolar as nossas vidas e nos enfraquecer na fé. É diferente dos inimigos que eram enfrentados naquele tempo do Antigo Testamento. Mas olha como que o Senhor nos abençoa. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 4, ele diz: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, adversidades. Mas por quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós somos contemplados por Deus. Então a gente passa por lutas, o Senhor permite para que a gente seja fortalecido para servir de amparo àqueles que estão passando por lutas e dificuldades também, e que ainda não têm a mesma revelação que eu e você temos. Então veja, talvez você esteja passando por uma situação muito difícil. Creia que Deus tem propósito para a sua vida, e que Ele não te abandonou, Ele está presente. É Ele quem nos consola, Ele que nos conforta. Até mesmo em meio às adversidades, o amor de Deus e a fidelidade do Senhor continua presente nas nossas vidas. Em meio à escassez, não faltou azeite, não faltou farinha na botija da viúva. É o Deus que supre no meio da tribulação. Deuteronômio capítulo 8, fala, 8 verso 3 diz: Ele te humilhou, te deixou ter fome, mas te sustentou com maná. E o Senhor fez isso por quê?
Porque Ele te sustentou com maná que não conheciam, teus pais não conheciam, mas Ele te fez isso para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus, da boca do Senhor viverá o homem. O Senhor permite que a gente passe por situações, mas Ele não permite que a gente vá além do que a gente pode suportar. Ele está nos fortalecendo. É isso que nós precisamos entender. Por isso o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. A verdade, irmãos, é que Deus nunca prometeu para a gente vida fácil, nunca prometeu uma vida sem problemas, mas Ele prometeu cuidado, amor, graça, fidelidade. É com isso que a gente conta. Deus supre as nossas necessidades, até mesmo em meio às adversidades. Uma palavra de Deus em Hebreus diz, Hebreus 13:5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. É o que a palavra de Deus diz. Então veja as bênçãos de Deus. Em primeiro lugar, o Senhor tem coisas preparadas, sempre o melhor para a gente. Em segundo, Ele nos abençoa e supre no meio das tribulações. Mas, em terceiro lugar, nós precisamos entender também que Deus também nos abençoa para o nosso deleite. Deus também derrama bênção para o nosso aprazimento. Deus, Ele não é um pai mesquinho, Ele é um pai generoso, Ele derrama bênção sem medida sobre as nossas vidas. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 17, Paulo diz: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, ou seja, para a nossa alegria, para o nosso gozo. Deus pensa no nosso bem-estar, Ele sempre pensou nisso. Veja, isso fica bem ilustrado na parábola do filho pródigo, quando o pródigo que havia desperdiçado os bens, a oportunidade que teve, quando ele volta, o pai prepara o quê? O novilho cevado. Aquele filho pródigo somos eu e você. Porque em algum momento você e eu já viramos as costas para Deus. Mas depois nos arrependemos, voltamos ao nosso juízo, e o Senhor nos recebeu e matou o novilho cevado. Jesus foi morto para que nós tivéssemos alegria, para que tivéssemos esperança. Então, veja, o maior desafio é nós desfrutarmos daquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. O salmista diz isso: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, faça resplandecer sobre nós o seu rosto. O verbo abençoar significa desejar, promover o bem. É o que Deus faz conosco, e é o que Ele fez conosco em Cristo. Deus abençoou os nossos antepassados. É importante quando a gente olharmos para a Escritura e vemos a vida de homens e mulheres que foram abençoadas e abençoados, para ver como é que Deus abençoa. Agora nós precisamos olhar e ver que Deus quer nos abençoar também. Então veja, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e Deus os abençoou e disse: sede fecundos e multiplicai a terra, enchei a terra, dominai. Deus abençoou Adão e Eva, receberam bênção do Senhor. Deus abençoou Noé e seus filhos. Gênesis 9, verso 1, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Deus abençoou Abraão, capítulo 12, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Deus abençoou Isaac, Jacó, Davi, Esther.
Agora, nós temos a tendência de olharmos para esses personagens e acharmos que eles eram mais santos que nós, acharmos que eles eram diferentes da gente, que eles não tinham pecado. Todos esses homens e mulheres eram iguaizinhos a nós. Eles tinham fome, eles tinham sede, eles tinham medo, também ficavam angustiados, igual a gente, é gente como a gente, de carne e osso igual a nós. Eram inseguros, alguns pensaram em desistir na caminhada. A Bíblia está cheia de exemplos de história de pessoas como a gente, que nos inspiram a viver debaixo da graça abençoadora de Deus. Então Deus abençoa para o nosso deleite também. Em quarto, irmãos, em último lugar, Deus nos abençoa com generosidade. Nosso Deus é um Deus generoso. O Edson falou aqui do nosso planeta, quanta diversidade, como Deus é generoso, quantas cores. O nosso planeta aqui, quantos continentes nós temos, uma diversidade de animais, de geografias. Ele falou dessa viagem aí, fiquei com uma vontadinha de fazer, fiquei pensando no quanto que eu vou gastar de gasolina se eu vou fazer uma viagem dessa. Mas é interessante, eu já comentei que eu gostaria de sair com a Quênia sem destino certo, só traçar, só vamos viajar 10 dias, a gente vai e no meio do caminho a gente pensa onde a gente vai parar e ficar e voltar. É muito lindo esse nosso planeta, que tremendo. As praias lá do Nordeste, né? Embora eu acho que as nossas aqui de Santa Catarina são mais bonitas. Eu falo as nossas de Santa Catarina, embora nós sejamos paranaenses, né? Mas que planeta lindo é esse que Deus faz? Deus nos fez fecundos. Olha, e nós nos multiplicamos, povoamos essa terra, enchemos a terra. As mãos de Deus, elas continuam estendidas. Isaías 59:1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido que não possa ouvir. Deus tem suas mãos estendidas para a gente. Deus nos dá bem mais do que nós merecemos. Você concorda que nós recebemos de Deus mais do que merecemos? Ele é o Deus do muito mais. Efésios capítulo 3, verso 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Você já teve essa experiência? Pensou em alguma coisa, em querer, em desejar, só pensou e nem falou, nem com Deus você falou, e Deus, a hora que você dobrou a esquina, Ele te fez uma surpresa. Esse é o nosso Deus. Ele faz infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Portanto, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo, por todas as gerações. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. A bênção de Deus. Em Cristo, o Senhor supre cada uma das nossas necessidades. Ele tem feito cair chuva de bênção sobre nós. E por isso, nós podemos cantar, né? Não apenas gotas benditas, mas chuvas, né? Chuva de bênção dos céus. Gotas benditas já temos. Chuvas, rogamos a Deus. Chuva de bênçãos dos céus,
Gotas benditas já temos, chuva rogamos a Deus. Ele tem chuva de bênçãos para a sua vida, para a minha vida. São as bênçãos do nosso Deus. Ele é um Deus abençoador. E nós precisamos tomar posse disso. Não está errado não dizer eu tomo posse. Tudo o que Jesus prometeu para nós é herança nossa, é direito nosso. Nós tomamos posse. Mas a conclusão, irmãos, acerca das bênçãos do Senhor, nós precisamos entender que quando Deus estende a sua mão para nos abençoar, tem propósito. Tem propósito. Deus nos abençoa, mas existe um propósito. É claro, o primeiro propósito é óbvio que é revelar a graça dele, o amor dele, o cuidado dele pessoalmente, pessoal. Mas Deus tem um propósito maior. Deus sempre dá uma bênção com um propósito. Olha só, primeiramente o texto de Abraão, que a gente acabou de ler em Gênesis, capítulo 12. De ti farei uma grande nação, te abençoarei. Abraão, vou engrandecer o seu nome, e você vai ser uma bênção. Abençoarei os que abençoarem você. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Salmo 67, verso 1 e 2. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, faça resplandecer sobre nós o rosto. Verso 2 tem o propósito, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Então deixa eu perguntar para você, meu irmão e minha irmã. Nós temos cumprido o propósito pelo qual Deus tem nos abençoado? Eu tenho sido um instrumento para que o propósito de Deus seja alcançado através da minha vida, que tem sido imensamente abençoada pelo Senhor. O pastor Elias falou, ele falou nessa manhã acerca da igreja que Deus acrescentava, e a igreja era acrescentada por quê? Porque as pessoas não deixavam de falar das bênçãos que Deus continuamente derramava sobre a vida de cada um deles. O Espírito de Deus está sobre você, Ele habita em mim e você. Não podemos perder oportunidades, não podemos perder oportunidades de compartilhar das bênçãos de Deus. As bênçãos do Senhor, elas são derramadas sobre nós para ser compartilhada, para serem compartilhadas. O apóstolo Paulo fala que nós somos dispenseiros da graça de Deus. Ou seja, você tem uma dispensa, da qual você tem acesso, mas talvez o teu vizinho, o teu colega, aquela pessoa não tem acesso. Mas você pode abrir essa dispensa e mostrar para ela: olha quanta graça tem aqui, olha quanto perdão tem aqui, olha quanto consolo tem aqui, olha quanta salvação tem aqui. Somos dispenseiros. Deus nos abençoa com propósito. E o desafio não é apenas viver, experienciar as bênçãos de Deus. Isso é muito bom e nós temos promessas. Mas o maior desafio da igreja é cumprir o propósito de Deus sobre as bênçãos que Ele derrama sobre as nossas vidas. Vamos orar, Senhor. Vamos colocar as nossas vidas diante do altar. Que bom sabermos que o nosso Deus é um Deus generoso. É um Deus que supre as nossas necessidades por nosso deleite. E que até em meio às adversidades,
o nosso cálice transborda, não falta o azeite sobre a nossa cabeça. Que bom saber que Deus tem bênçãos eternas, que são incorruptíveis. Tudo isso é muito bom. Mas nós não podemos perder o significado do ser da igreja, do existir da igreja. A igreja existe, o propósito da igreja é compartilhar dessas bênçãos que são derramadas sobre as nossas vidas, para que mais pessoas, talvez você trabalhe numa oficina, compartilhe das bênçãos lá com as pessoas que trabalham na sua oficina. Talvez você faça parte de um grupo de boleiros que joga bola, compartilha na oportunidade que tem. A pessoa talvez está passando por uma situação, por uma aflição, ore com essa pessoa, chame no particular. Você sabe que a pessoa vai passar por uma cirurgia, por um procedimento, converse com ela está aberta para poder ouvir da bênção, da graça do Senhor. Até o ateu vai querer oração. Num grupo do qual eu compartilhava, tinha uma pessoa que era ateu, ele era ateu, mas quando precisou fazer uma cirurgia, um cateterismo, uma cirurgia séria, eu perguntei, eu posso orar por você? Pode. Compartilhe, as bênçãos são para ser compartilhadas. Vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir que o Ministério do Louvor possa vir aqui à frente. Vamos ter um tempo de oração. Eu creio que todos nós, irmãos, reconhecemos, creio que todos nós aqui, eu creio que não existe nenhum ingrato aqui. Todos nós reconhecemos com muita gratidão as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Mas esse é o ponto alto da nossa reflexão nessa noite. Será que essas bênçãos de Deus, para o nosso deleite, as bênçãos eternas na qual nós temos esperado, as bênçãos que Deus supre até em meio às adversidades, elas têm cumprido o propósito para o qual Deus nos chamou e nos alcançou? Não vou fazer apelo para que você venha aqui, mas que você e eu possamos refletir no nosso coração, e que possamos reagir a essa palavra, de modo que o Espírito de Deus nos torne mais sensíveis para as oportunidades que o Senhor abre diante de nós. Pai, nós, no nome de Jesus, nós reconhecemos, Senhor, que andamos muito distraídos. São tantos entretenimento e problemas, tantos os problemas nos distraem, quanto os entretenimentos, os deleites também nos distraem, Senhor. E muitas vezes, por conta de um ou de outro, perdemos oportunidades preciosas que o Senhor nos dá. Pai, nessa noite, torna-nos mais sensíveis para percebermos as oportunidades que estão ao nosso redor, de poder compartilhar de toda essa esperança, de todas essas bênçãos futuras, as passadas que recebemos, as que estamos recebendo hoje. Para que as pessoas possam conhecer a Ti, que há um Deus de amor, que há um Deus de poder, um Deus que supre, um Deus que abençoa, porque Tu és o Deus abençoador. O Senhor é o abençoador das nossas vidas.
Sim, Senhor, muitas vezes passamos por períodos de estiagem, como aconteceu, passamos por dificuldades, por pandemia, como aconteceu, mas o Senhor também tem nos dado a cura, o Senhor tem nos dado o escape, não tem faltado pão na nossa mesa, então nós somos benditos do Senhor e queremos cumprir esse propósito, Senhor, que o Senhor nos chama. Toca mais uma vez em nossos corações, Senhor, levanta-nos novamente com uma nova motivação de gratidão, Senhor, do Teu amor, da Tua salvação, porque o Senhor tem nos preservado, e o Senhor tem nos preservado até aqui, porque o Senhor tem um propósito sobre as nossas vidas, que a gente possa cumprir esse propósito, Pai, que a gente continue recebendo da Tua bênção, que a gente continue sendo suprido nas adversidades, também recebendo o Senhor os deleites, mas que em todas essas situações, que a gente possa ter sensibilidade, para ouvir a voz do Teu Espírito Santo, e podemos compartilhar da Tua grande salvação, do Teu grande propósito eterno que tens para o ser humano. Levanta a nossa igreja, levanta cada irmão e cada irmã, Senhor, e faça-nos, ó Deus, perceber, ó Pai, que o Senhor não está levantando um ministro, um homem, um pastor, mas que o Senhor está levantando filhos e filhas, para compartilhar das bênçãos de um Pai generoso. Abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, aleluia. Vamos colocar em pé, vamos cantar essa canção e depois recebemos a bênção do Senhor. Leva-me perto de Ti.
sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Faz teu querer em mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode se assentar só um instante, meu irmão e irmã. Nos rendemos ao Senhor, queremos conhecer mais, que o Senhor continue derramando da bênção, da graça dele sobre as nossas vidas, mas que a gente não se esqueça de que há um propósito eterno de Deus sobre isso, sobre as bênçãos em nós. Louvado seja o nome do Senhor.